Integração lavoura, pecuária, floresta é uma boa solução tanto para o produtor quanto para o meio ambiente. Mas o sistema precisa ser lucrativo. Na capacitação tecnológica de hoje, vamos falar sobre viabilidade econômica. Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar a questão da viabilidade econômica de sistemas integrados, uma comparação entre sistemas ILP e ILPF. Meu nome é Mariana de Aragão Pereira, eu sou zootecnista com doutorado em administração rural pela Universidade de Lincoln, na Nova Zelândia, e sou pesquisadora da Embrapa Gado de Corte desde 2001, com atuação na área de economia e administração rural. E hoje, então, nós vamos abordar esse tema tão importante, que é justamente a questão econômica relativa a esses sistemas integrados. Então, esse é o nosso roteiro de aula. Nós vamos abordar, então, a princípio, o contexto do ILPF, os benefícios e os desafios, as diretrizes para avaliação econômica de sistemas ILPF, quais são os itens, né, os fatores importantes a serem considerados para essas análises. Então, nós vamos também abordar a questão da análise de investimentos, que é muito importante para sistemas de ILPF. E, por fim, apresentaremos um exemplo prático para conceituar esses itens que a gente vai abordar. Então, no primeiro tópico, contextos, benefícios e desafios da integração, eu gostaria de mostrar para vocês o avanço dos sistemas integrados no Brasil, especialmente uma participação bastante efetiva da Embrapa como um todo, e a gente vê aí no nosso mapa as unidades de referência tecnológica de sistemas ILPF que já foram implantadas em todo o Brasil. Quer dizer, nós estamos aprendendo sobre esses sistemas de produção em diferentes biomas, como já foi abordado em vários módulos desse curso, e a tendência é que haja uma intensificação desses trabalhos, porque nós também estamos numa fase de aprendizagem muito intensiva sobre as diversas possibilidades de integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, lavoura-floresta e etc. Então, há uma projeção de que em 20 anos haja 20 milhões de hectares implantados com esses sistemas de produção e, atualmente, a gente percebe que uma estimativa é que haja cerca de 70% dos sistemas já implantados se concentrem na integração lavoura-pecuária. 15% pecuária floresta, 10%, ou seja, são os silvipastoris, 10% de ILPF, integração lavoura, pecuária e floresta, e por fim 5% de lavouras integradas com florestas. São estimativas. Os sistemas predominam no centro-oeste, os sistemas integrados são mais encontrados no centro-oeste e menos encontrados ainda na região nordeste, né? Apenas 5% dos sistemas implantados se encontram nessa região. Para dar uma dimensão também da questão do fomento com relação aos sistemas integrados, desde 2010, 2011, o programa ABC já fechou mais de 14 mil contratos, né, com a questão de financiamento para a adoção desses sistemas e liberando uma faixa aí de cerca de 4,5 bilhões de reais. Ou seja, o que a gente está mostrando é que existe um grande potencial para esses sistemas se estabelecerem, eles vieram para ficar e a gente vai aprimorar cada vez mais esses sistemas de produção. E aqui eu apresento para vocês alguns benefícios econômicos. Por que a gente está fomentando esses sistemas de produção? Primeiro porque há um aumento da produção global da propriedade. Então, ao invés de se trabalhar com apenas um produto, se trabalha com vários produtos, uma cesta de produtos, onde
uma atividade favorece a atividade subsequente ou atividade concomitante, no caso das florestas. E isso, além de reduzir riscos, como a gente colocou aí, né, reduz risco de produção, risco de renda, melhora o uso da infraestrutura existente na propriedade, melhora o uso da mão de obra. Então, há uma tendência de redução de custos fixos, de diluição de custos fixos e, consequentemente, melhorias na rentabilidade do sistema de produção. E aí, eu trouxe algumas reflexões que eu acho importante para os técnicos que trabalham ou que pretendem trabalhar nessa área de LPF. Pensei aqui, eu trouxe alguns tópicos para a gente refletir sobre eles. São 4 itens, 4 temas que a gente vai tratar agora um a um. O primeiro deles é que os técnicos que têm a intenção de trabalhar nessa área vão precisar aprimorar seus conhecimentos. Todos nós estamos ainda numa fase de aprendizagem, inclusive nós da pesquisa, também estamos conhecendo, mas já existe um certo estoque de conhecimento bastante grande e que deve ser compartilhado entre esses técnicos e os produtores para que esses sistemas tenham a chance de se estabelecer e de serem bem-sucedidos. E o papel do técnico nesse contexto é extremamente importante, né? Então, por exemplo, participar de cursos como este, participação em outros treinamentos, outros cursos, participação em dias de campo, em visitas técnicas, em eventos, né, seminários. Um outro fator bastante importante é a troca de experiência. Então, a gente estimula que os técnicos conversem entre si, que os técnicos procurem pessoas que já implantaram o sistema, que têm experiência com o sistema, para trocar essas informações e coletivamente todos nós aumentarmos o nível de conhecimento desses sistemas, já que eles são tão diversos. Um outro ponto que eu também acredito que seja um desafio, os técnicos muitas vezes não levam em consideração quais são os objetivos do produtor, né? Quem é esse produtor para o qual eu estou prestando assistência? E isso compromete de forma bastante importante o sucesso do projeto, o sucesso das recomendações técnicas que serão feitas. Porque quando a gente olha o produtor e ali no canto superior a gente pode observar um esquema onde o produtor está representado no centro, a gente vê que individualmente cada um está numa determinada fase de vida, tem uma experiência, uma formação, né? Tem alguns objetivos pessoais, familiares, que também contam muito dentro da empresa rural. Tem os objetivos da propriedade, né, como negócio agrícola, que tem que ser considerados. Esses técnicos precisam pensar nessas coisas antes de fazer suas recomendações. Porque, por exemplo, uma recomendação, talvez para um jovem produtor, pode ser totalmente diferente de uma recomendação técnica para um produtor que está em fase de sucessão familiar, que tem algum problema de saúde, e que tem objetivos diferentes daqueles que o técnico imagina que ele tenha. Então, é muito importante que o técnico tenha esse conhecimento. E aí eu trouxe, até para ilustrar um pouco essa situação, eu trouxe para vocês alguns resultados da minha tese de doutorado, aonde eu trabalhei com 26 pecuaristas e encontrei 4 perfis bastante diferentes. O que esses perfis me dizem quando eu vou fazer alguma recomendação técnica? Então, por exemplo, se eu pensar em fazer alguma recomendação de implantação de um sistema integrado para esse que eu estou chamando aí de pecuarista profissional, ou para o meu aspirante a pecuarista top, que são produtores que estão extremamente voltados para a especialização dentro da pecuária, eu não vou ter sucesso. Por quê? Porque não é do interesse deles diversificar a sua produção, correto? Agora,
oferecer, por exemplo, uma alternativa para o que eu estou chamando de maximizador de lucros, aonde a gente pode trabalhar, por exemplo, com lavoura, talvez ele tenha mais interesse em aderir a esse tipo de sistema. A mesma questão com o ambientalista comprometido. No caso, esse produtor tem um perfil bastante voltado para a questão ambiental e, portanto, a introdução de árvores no sistema de produção seria uma coisa bastante razoável, fácil, mais fácil de convencê-lo a adotar. Já no caso de fazer uma recomendação para uso de lavoura, ele certamente não embarcaria nessa sugestão. Por quê? Porque sendo um ambientalista, ou tendo uma tendência ambientalista, ele tem algumas restrições com relação ao uso de herbicidas, de agrotóxicos, né? Então, essas coisas todas têm que estar sendo consideradas antes de se fazer uma recomendação técnica. Um outro fator bastante importante e que eu acho que muitas vezes fica também em segundo plano é do ponto de vista gerencial. Porque entrar num sistema integrado é certamente muito mais complexo e desafiador do que um sistema solteiro. Então, quando a gente olha um esquema da atividade agropecuária, da fazenda agropecuária, como ali está representado no canto superior esquerdo, a gente vê que existe uma série de fatores de produção que são limitados, e que quando se trabalha com apenas uma atividade econômica, por exemplo, a pecuária, todos os insumos, os recursos e a administração são voltados àquela atividade. A partir do momento que se começa a introduzir novas atividades dentro do negócio agropecuário, fazendo essa diversificação e a integração ao mesmo tempo, você começa a ter um compartilhamento de recursos, né? Então, os insumos, muitos deles serão, sim, vão continuar sendo utilizados para atividades individuais, mas boa parte deles pode ser utilizada em conjunto. Por exemplo, a adubação, ela vai favorecer a pastagem, mas também vai favorecer a lavoura e a floresta. A mesma coisa a administração, quer dizer, o custo da hora do administrador tem que ser compatibilizado para que ele possa ser computado para cada uma das atividades. Então, quer dizer, gerenciar esse ambiente se torna muito mais complexo. Fazer os controles se torna mais essencial do que nunca. Por fim, a questão de se elaborar um bom projeto de viabilidade econômica, isso é essencial. A fase de planejamento deve ser muito bem pensada, muito bem estruturada, tem que ser feita com cuidado, com tempo, sem correria, porque o que for determinado na fase de planejamento, na fase de elaboração de projeto, é o que será executado. E o custo de mudança, a partir do momento que se começa a implantar um projeto, ou que tem o projeto implantado e ele começa a se desenvolver, o custo de mudar o rumo do projeto ou de abandonar o projeto é muito alto. Então, precisa ser pensado com antecedência. E aqui a gente coloca, então, algumas condições que são essenciais para a elaboração de bons projetos. O primeiro é o técnico conhecer o mercado onde vai atuar. Então, se ele vai trabalhar com floresta plantada, ele precisa conhecer como que a comercialização, se tem mercado para seus produtos. E assim, para cada uma das atividades que ele for recomendar ao produtor. Um outro ponto é estudar as melhores opções de animais, de grãos, de árvores, para aquela determinada localidade. Então, quer dizer, existem infinitas possibilidades de combinar esses fatores e o técnico vai ter que fazer uma recomendação que seja a mais adequada para aquela região, para aquele perfil de produtor e considerando todas as questões que a gente já comentou aqui. Em terceiro lugar, elaborar o projeto, propriamente dito. E aí ele vai ter que considerar os custos de implantação, as despesas anuais, as receitas, os fluxos esperados.
e sempre usar bons dados para fazer esses projetos. Porque se utilizar fontes de dados que não sejam confiáveis, que não representem a realidade local, se trabalhar com coeficientes técnicos errados, a qualidade do seu projeto será comprometida. E aí você pode induzir o produtor a tomar decisões erradas. Bom, elaborado o projeto, se trabalha também a questão da análise de investimento desses projetos, para determinar então a viabilidade econômica. Será que é econômico, viável, a gente passar a trabalhar com o sistema integrado na situação em que eu me encontro? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Né? E, por fim, uma vez determinado que, sim, é viável, posso fazer, qual é o tamanho de área que eu vou trabalhar? Eu vou implantar esse sistema na fazenda toda? Eu vou implantar numa parte? Eu vou conhecer como que o sistema funciona e depois expandir? Né? E determinar também o cronograma de execução desse projeto. Isso tudo é muito importante de ser pensado antes, porque, como eu disse, a partir do momento que se implanta o projeto, é muito difícil voltar atrás quando se detecta algum erro.